Olá pessoal, vamos falar sobre campos magnéticos criados por correntes elétricas. Na primeira situação, falaremos sobre campos criados por correntes percorrendo um fio longo e reto, ou fio longo e retilíneo. Lembrando da experiência do Oersted, o físico dinamarquês Hans Christian Oersted, que em 1820 verificou o efeito magnético da corrente elétrica. A corrente elétrica, ao percorrer um fio condutor, cria em torno desse fio um campo magnético. Este campo magnético, em cada ponto dessa região em torno do fio, ele pode ser representado por um vetor campo magnético ou vetor indução magnética. Esse vetor ele é representado pela letra B. O B representa, portanto, o campo magnético, assim como o E representa um campo elétrico. E nós temos também o vetor indução magnética, o campo magnético, direção, sentido e intensidade, que são as características de qualquer vetor. A intensidade ou módulo do vetor indução magnética é representada por essa expressão B igual μ0 vezes I sobre 2π vezes D, onde μ representa a constante de permeabilidade magnética do meio. Cada meio tem uma constante. O I, a intensidade de corrente, e o D é a distância do fio até o ponto que eu estou considerando. Eu considerei um fio reto percorrido pela corrente de intensidade I e um ponto P que está a uma distância D deste fio. Quanto mais distante estiver o ponto em relação ao fio, menor é a intensidade do campo magnético. Ou seja, o campo magnético é inversamente proporcional à distância. Quando eu aumento a distância, diminui a intensidade do campo magnético. Mas esse campo é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Quando aumenta a intensidade de corrente, aumenta também a intensidade do campo magnético. Mas o campo magnético depende também do meio, sendo o meio o vácuo, que é o que vai acontecer na maioria das situações, sendo o meio o vácuo, a constante de permeabilidade magnética do vácuo é representada por μ0, que vale 4π vezes 10 a menos 7, T vezes M vezes A, sobre A. T é o Tesla, que é a unidade de medida do campo magnético, M, metro, correspondendo à distância em metros, e o A de ampere, corrente medida em ampere. Bem, e esse 2π que aparece na fórmula, isso tem a ver pelo fato, primeiro, de que, em relação ao fio, formam-se linhas de campo ou linhas de indução magnética circulares e concêntricas ao fio. Em torno do fio, portanto, nós teremos linhas circulares e concêntricas. A partir daí, uma matemática mais bem elaborada, que não é vista no ensino médio, é a partir daí que foi deduzido, demonstrado esta expressão, tá bom? Mas para nós, no ensino médio, nesse momento, basta sabermos que o campo é diretamente proporcional à intensidade de corrente e inversamente proporcional à distância, e depende também do meio. Mas, prosseguindo, o campo magnético, o vetor indução magnética, tem módulo, direção e sentido. Vamos ver a direção e o sentido desse vetor. A direção é sempre perpendicular ao plano. No meu caso, perpendicular ao plano do quadro. No caso de vocês, perpendicular ao plano do caderno. E o sentido? O sentido é dado pela regra da mão direita. Alguns autores colocam regra da mão direita, outros, regra do tapa, outros, primeira regra da mão direita.
é justamente essa denominação que eu vou utilizar. Primeira regra da mão direita. Nessa regra da mão direita, eu vou dar um exemplo aqui. O polegar indica o sentido da corrente. Abre as mãos e os dedos apontam para o ponto considerado o ponto P, que está deste lado. Polegar, sentido da corrente, ponto P está aqui, abre a mão apontando para o ponto P, e o tapa, aqui ou empurrão, é para dentro do quadro. Então, quando o campo aponta para dentro do quadro, nós representamos por um X. E quando ele aponta para fora, representamos por um ponto. Por exemplo, imagine que este ponto estivesse aqui, chamado de ponto P'. Pela regra da mão direita, polegar indicando o sentido da corrente. Abre as mãos no sentido do ponto considerado ponto P'. E o tapa aqui é para fora. Então o campo está saindo do plano do quadro. O vetor está apontando para fora. Para fora é um ponto. Para dentro é um X. Porque, considerando o vetor como uma flecha, quando ele está saindo, eu vejo a ponta da flecha. E quando ele estiver entrando, o fundo da flecha é um X. Vamos agora a alguns exemplos para mostrar o sentido do campo magnético. Bem, vamos imaginar agora esta situação. Eu tenho uma corrente aqui, tenho um ponto P e tenho um ponto P'. Corrente está aqui. Polegar, sentido da corrente. Ponto P está cá em cima. Abre as mãos e os dedos apontando para o ponto P. Neste caso, o tapa é para fora. Então, o campo magnético neste ponto tem este sentido. Nesse agora, ponto P', corrente está aqui, polegar, ponto P' está cá embaixo e o tapa para dentro. Então, em P', o vetor aponta para dentro. Então, essas situações irá nos ajudar a solucionar alguns problemas. Porque, lembrando novamente, o campo magnético é uma grandeza vetorial. Em algumas situações, deveremos determinar o campo resultante em um certo ponto. E aí nós vamos utilizar a direção e o sentido. Quando estão na mesma direção e no mesmo sentido, vamos somar. Em sentidos contrários, vamos subtrair. Em direções diferentes, usar a lei dos cossenos. E, nesse caso, vamos fazer alguns problemas, né, utilizando as fórmulas, calculando o campo resultante. Então, na próxima situação que iremos ver, é o campo criado em uma espira circular. Então, até a próxima.